Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição de número 3 do quarto trimestre de 2022 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Adultos, que tem como título As Abominações do Templo. Muito bem. O texto áureo desta lição de número 3 encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. A verdade prática diz o seguinte: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos 5, 6, de 9 a 12 e versículos 14 e 16. Diz assim o texto sagrado. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Muito bem, a introdução diz que a idolatria leva o ser humano e até mesmo uma nação à ruína moral e espiritual. Por isso, a presente lição traz um alerta a respeito desse perigo, o perigo da idolatria. O que Deus revelou ao profeta Ezequiel a respeito das abominações do templo forma uma imagem impressionante. Abominações chocantes no lugar santo. À luz dessa imagem, a lição tem o propósito de levar os crentes em Jesus a examinar a respeito da ruína moral e espiritual da idolatria. Não estamos isentos desse perigo. Nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus Cristo, nos dias atuais, aqui nesses tempos pós-modernos, também estamos sujeitos a cometer idolatrias.
A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. É o que nós encontramos aqui no livro do profeta Ezequiel. O livro de Apocalipse, por exemplo, é um exemplo clássico desse modelo literário, quer dizer, modelo de literatura apocalíptica. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos. O capítulo 8 inicia uma nova seção nessa modalidade de literatura apocalíptica, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do Templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, aqui na introdução, nós vemos que naquele período em que Ezequiel, o profeta Ezequiel, estava lá entre os exilados na Babilônia, os exilados do Reino do Sul, do Reino de Judá, e Jeremias profetizava lá em Jerusalém, e Daniel na corte do rei Nabucodonosor. Nesse período, Deus o levou até Jerusalém, até ali o templo, e revelou para ele coisas terríveis que o povo de Judá estava praticando dentro da casa do Senhor. O tópico primeiro fala sobre a visão que o profeta Ezequiel teve, que foi a segunda visão. Ele teve a primeira visão ali no início do capítulo 1, onde ele viu a glória de Deus ali, os carros, as rodas e os seres viventes, e agora ele tem essa segunda visão. As visões dos capítulos 1 a 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, que está lá no capítulo 1 de Ezequiel. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Conferir Ezequiel, capítulo 1, versículo 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Veja Ezequiel 8:18. Essa data é importante, que era o 6º ano do cativeiro do rei Joaquim. É importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos do profeta Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer mais à frente. Ponto 2, as visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Veja Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Aqui há uma discussão entre os intérpretes do livro do profeta Ezequiel de como teria sido esse processo, se ele teria sido levado em espírito, como a maior parte dos intérpretes conservadores entendem, ou se ele teria sido levado fisicamente até Jerusalém. Há uma ala de intérpretes que entende que ele foi levado fisicamente, mas a maior parte dos estudiosos dizem que ele foi levado em espírito, só teve uma visão, algo sobrenatural. Assim como o apóstolo João, ele também teve aquelas visões arrebatadoras ali no livro do Apocalipse. Não é nada fora
do entendimento do cristão que lê Bíblia, porque nós vemos em várias passagens esse tipo de manifestação sobrenatural da parte de Deus. Ponto 3, como entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, como eu já falei aqui antes. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna a Caldeia, né, ali onde estavam os exilados na Babilônia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Veja Apocalipse 1:10. Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Eles chegaram a um tal nível de pecaminosidade, o povo ali de Judá, em Jerusalém, que não tiveram temor de Deus de praticar idolatria dentro do templo sagrado, dentro da casa do Senhor. É o nível mais baixo de pecaminosidade que o povo de Judá chegou, né? E por conta disso, Deus disse que teria que destruir tudo, porque não havia nem mais possibilidade de o povo por si mesmo se arrepender daquele pecado horrível que estava cometendo, né? E chega um ponto que as pessoas vão pecando e apostatando da fé, que é muito difícil encontrar o caminho do arrependimento. Não é impossível, para Deus nada é impossível, mas fica difícil aquela pessoa que ela fica tão cauterizada, com a mente tão cauterizada, ela fica tão dura por conta dos pecados que pratica, que ela, mesmo sendo chamada constantemente para voltar, para se arrepender dos seus pecados, ela acaba não tendo forças, não conseguindo, né, voltar para os caminhos do Senhor. Assim como o povo de Judá também, não, por si mesmo, né, não conseguiu. O povo de Judá, o povo de Israel, só foi liberto da idolatria, da prática da idolatria, depois dos 70 anos de exílio na Babilônia. Quando eles retornaram para Jerusalém, eles estavam libertos dessas práticas idolátricas. O tópico 2 vai falar sobre as abominações, parte 1. O primeiro ponto, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico quiná significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azerá, deusa também conhecida como bosque ou poste ídolo. O rei Manassés pôs essa imagem lá no templo de Jerusalém, mas depois o rei Josias mandou retirá-la e destruí-la. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, do profeta Ezequiel, essa imagem tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Se Deus não aceita a idolatria, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, exige a adoração única e exclusivamente a Ele. Por isso, Ele tem ciúme do seu povo que está adorando imagens, está adorando outros ídolos das nações pagãs. O culto aos animais e aos répteis. Ponto 2. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas nos animais. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino, como se os animais recebessem ali manifestações do poder divino, e por isso eles
precisavam ser adorados. Era assim que os egípcios consideravam, né, os animais sagrados, e adoravam esses animais. E esse culto idolátrico, né, ainda estava lá no coração do povo de Israel. Interessante, depois de centenas de anos, e eles ainda eram influenciados, né, pela idolatria do Egito. Uma coisa interessante que você, professor, deveria abordar quando estiver ministrando essa aula para os seus alunos, é que nada fica escondido de Deus. Essas pessoas que estão uma coisa na igreja e pratica pecados ocultamente, achando que ninguém está vendo, que ninguém está... pode ser que engane o pastor, pode ser que engane os obreiros, pode ser que engane os mais próximos desse crente, mas enganar a Deus jamais. Deus vê tudo, sabe de tudo e conhece tudo. Então, nós temos que ter uma vida íntegra. O que é isso? É a mesma vida que nós temos aqui, nas reuniões, nas igrejas locais, temos que ter o mesmo comportamento na nossa vida privada. Ponto 3, os 70 anciãos. O ancião em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, o mais velho. Ambos se referem tanto a pessoas mais velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, quem eram eles. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio, porque o Sinédrio só foi formado depois do cativeiro babilônico. É claro que esse número 70, ele remete lá aos 70 anciãos lá de que foram separados e que Moisés dividiu, né? Deus dividiu o espírito que estava em Moisés com aqueles 70 anciãos. A partir dali, esse número 70 começou a ser usado, e depois, mais para frente, o Sinédrio, né, judaico, vai ser composto por 70 anciãos, ou 70 líderes. Quanto a Jazania, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Foi o que leu ali a escritura sagrada que foi encontrada pelo sumo sacerdote Ilquias, e esse manuscrito foi levado até o rei Josias, e esse Safã, que era o escrivão, leu, né, o que estava escrito para o rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã, que é o Safã lá do rei Josias, do Safã aqui, pai de Jazanias. Se isso pudesse ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias da igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Muito bem, antes de tratarmos do tópico 3, sobre as abominações, parte 2, nós queremos falar sobre a FAEST Academia, que é uma instituição de ensino teológico no estado de Santa Catarina, que, por meio dos seus núcleos de estudo presencial, já formou mais de 6.500 alunos. Atendemos mais de 5 estados no Brasil, além de 3 países de fala portuguesa. Temos mais de 15 anos de experiência e agora você pode acompanhar todo o nosso conteúdo de forma online, no seu computador, tablet, celular e até mesmo na sua Smart TV, sem sair de casa, em qualquer hora e lugar, por meio do portal da FAEST Academia. No momento, você tem acesso ao curso básico em teologia, com certificado reconhecido pela Convenção CIADESP, aqui de Santa Catarina. As videoaulas têm aproximadamente de 10 a 15 minutos e o curso é dividido em 20 módulos, 20 disciplinas. Aproveite a nossa super promoção. Na aquisição do curso básico em teologia, você recebe de brinde o curso livre A Arte de Pregar. Tudo isso por apenas 12 vezes de R$ 35 no cartão de crédito. Não perca tempo e faça já sua inscrição usando o link na descrição, ou deixe seu telefone nos comentários para entrarmos em contato. Não esqueça,
Essa promoção é por tempo limitado. Tópico 3. Sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é no 6º mês. Era uma adoração tanto a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, que ficava entre junho e julho. Então veja só que situação, né? Um povo de Deus, que conhecia o verdadeiro Deus, a Javé, Yahvé, Jeová, o El Shaddai, o El Elyon, o Deus que se revelou ali no Monte Sinai para o povo de Deus, o povo de Israel, estava aqui adorando uma divindade babilônica, uma superstição religiosa dos povos pagãos. A que ponto que chega a decadência espiritual, moral e espiritual de um povo, de uma nação, de uma pessoa também individualmente, de acreditar que as chuvas elas vinham por conta da ação de uma divindade, entre aspas, pagã. Sendo que a Bíblia é clara quando diz que Deus é Senhor dos céus e da terra, Ele é que manda a chuva, Ele é que faz o sol nascer e se pôr. Deus é que está no controle de tudo que acontece no universo. Mas é isso que o pecado da idolatria faz com um povo e com pessoas individualmente. Os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente adorando o sol. Era uma outra divindade pagã, que era adorado em vários lugares. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Veja Deuteronômio 4:19. Havia no Egito o templo do sol. Em hebraico, casa do sol, Bet Shemesh, Jeremias 43:13. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Era muito conhecida essa divindade, lá no Egito. Todo esse ritual às falsas divindades revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. 2 Crônicas 36:16. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então, esses anciãos eram uma espécie de liderança informal dos exilados na Babilônia. E eles, a partir do momento que Deus levantou o profeta Ezequiel,
eles vinham até o profeta, até a casa do profeta Ezequiel, em busca, né, de orientação, de ouvir a palavra do Senhor para determinados assuntos dali dos exilados. E também o texto fala aqui sobre os falsos profetas, né? Em todo lugar vai ter falsos profetas. Nos dias atuais não é diferente. Muitos falsos profetas têm se levantado em nosso meio, né, profetizando mentiras, profetizando do seu próprio ventre, da sua própria carne, coisas que não foi Deus coisas que Deus não mandou falar, que Deus não mandou dizer. Né? São coisas da cabeça desses falsos profetas. Mas muitos dão ouvidos, infelizmente, e acabam sendo enganados, assim como muitos exilados ali na Babilônia, ouvindo esses falsos profetas que diziam que o exílio babilônico não duraria muito, que logo eles voltariam para Jerusalém, que tudo ia voltar ao normal, que eles poderiam continuar com a vida que eles estavam levando, com a idolatria que estavam praticando, e que Deus ia perdoá-los e a vida ia continuar. Né? Isso era um engano da parte desses falsos profetas, porque já havia uma profecia de que ficariam 70 anos na Babilônia. Né? O profeta Jeremias foi usado por Deus para falar que ficariam 70 anos. Então, os falsos profetas, falando isso, que eles iam voltar logo, estavam mentindo para o povo e enganando o povo. Muito bem, chegamos então ao final desta videoaula da lição de número 3. Se você gostou, né, não esqueça de deixar seu like, comente o que você está achando dessas videoaulas aqui da FAEST Academia. Né? Também compartilhe aí nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas. E não se esqueça aqui do nosso link na descrição para maiores informações sobre o nosso curso de teologia aqui da FAEST Academia. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico, idolátrico, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida, também para os dias atuais, pelos crentes em Jesus. Ou seja, o que aconteceu ali que nos sirva de lição para os dias atuais. Vamos ter cuidado, porque a idolatria é um pecado gravíssimo diante de Deus, que a palavra de Deus condena. E nós não estamos imunes de praticar essa idolatria. Hoje muitos idolatram pessoas, idolatram pregadores, idolatram cantores, né? E isso está totalmente errado do ponto de vista da palavra de Deus. Né? Muito bem, chegamos ao fim. Deus abençoe os seus estudos. Você que é professor, professora da Escola Bíblica Dominical, Deus dê sabedoria, graça e sabedoria a cada um de vocês, e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.